Olá, pessoal! Hoje nós discutiremos a Lei número 11.364 de 2024, que institui a Política de Educação Integral em Tempo Integral na Rede Municipal de Ensino de Presidente Prudente e da outras providências. Eu vou pedir para vocês darem aí uma curtida e acompanharem as postagens deste canal e vamos tocar em frente aí aprendendo mais essa legislação no âmbito do município de Presidente Prudente. Vamos lá? Pessoal, a Lei 11.364 de 2024, ela é organizada no contexto da implementação do programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação. Esse programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação, ele foi instituído no ano de 2023. Ele tem o fundamento ali para que se busque garantir a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Só para a gente entender, a meta 6 do Plano Nacional de Educação, ela coloca como objetivo que seja garantido que, até o final de vigência do Plano Nacional de Educação, tenham se consolidado em todas as etapas de educação básica o mínimo de 50% das escolas públicas com oferta de tempo integral. E nesse 50% de oferta das escolas públicas, no mínimo, seja garantido 25% das matrículas da educação básica em todas as etapas, em tempo integral. O programa Escola em Tempo Integral vem justamente fomentar essa proposta junto aos diferentes entes federados, não é? Que partem de uma adesão voluntária de cada ente para que possa fazer a adesão mesmo de fato ao programa Escola em Tempo Integral. No município de Presidente Prudente foi feita a adesão e um dos requisitos é que o município ele tivesse instituído uma política de educação integral, não é, em tempo integral. É interessante, eu participei da comissão de organização dessa minuta de lei, e dessa implementação, que foram discutidos, houve aí uma participação dos técnicos de algumas representatividades aí dos diferentes profissionais de educação, até que se chegasse, não é, nessa síntese que é esta lei. Então hoje a gente vai discutir como essa lei foi implementada e ela não parte, por exemplo, do vazio. Ela considera o contexto nacional do programa Escola em Tempo Integral e ela também considera o contexto da rede municipal de Presidente Prudente, que já tem um histórico muito longo, desde a sua criação, de oferta de matrículas em tempo integral, na educação pública municipal, certo? Então é a Lei 11.364 de 2024 que nós vamos discuti-la. No primeiro artigo, nós temos aí, não é, que fica instituída a política de educação integral em tempo integral da Rede Municipal de Ensino de Presidente Prudente. E depois, no artigo 2º, tem uma conceitualização do que é educação integral. Então, é importante se ater ao que é esse conceito de educação integral, não é? Educação integral é importante diferenciar que não é apenas o tempo de permanência da criança, desse estudante na escola. Então, a lei ela deixa bem claro o que é a concepção de educação integral aqui no artigo 2º. Então vamos lá, ó. A educação integral tem como finalidade promover a formação dos alunos nas dimensões. Então, quais são os fins da educação integral? Em quais dimensões que ela vai impactar? Nesta lei são colocadas 10 dimensões. Então aqui, ó, dimensão cognitiva, afetiva, física, linguística, social, política, cultural, moral, ética e estética. Então, aqui são colocadas o desenvolvimento da educação integral enquanto concepção no desenvolvimento de 10 dimensões. E como que é esse desenvolvimento dessas 10 dimensões? Por meio de vivências democráticas,
experiências múltiplas, enriquecedoras e significativas. Então, além de colocar que a educação integral ela tem como objetivo o desenvolvimento nessas 10 dimensões que elas abarcam o ser numa integralidade, o ser como um todo, e até mesmo se a gente for discutir o que é essa integralidade do ser, é até difícil, né, inserir aqui quais todas são as dimensões que fazem parte dessa integralidade. Nesta lei são colocadas 10. E esse desenvolvimento dessas dimensões, eles são feitos por qual forma? Né? O que se espera? Vivências democráticas, né? A partir da participação, a partir de espaços que esse ser ele possa ser inserido e decidir coletivamente quais são os rumos do bem para o bem comum, por experiências múltiplas, né? Experienciar todo o espaço, ter ali como formas de apropriação a experiência para a mudança, para a transformação de si próprio, enriquecedoras no sentido de possibilitar ir além de, significativas, não é? Que tragam um sentido para si. E visa o quê? A formação plena, emancipadora e fundamentada no reconhecimento das desigualdades sociais, no princípio da equidade, da justiça, não é? Não é pensando assim a equidade como forma de um julgamento justo, para uma atuação autônoma, reflexiva e crítica, com os outros, com a comunidade e com o mundo, e para o protagonismo dentro e fora do espaço escolar. Então, nós temos nesse artigo 2º uma definição muito clara do que é educação integral no espaço, no âmbito, né, da rede municipal de ensino de Presidente Prudente. 10 dimensões para o desenvolvimento, a forma como que se dá, não é, a apropriação desse desenvolvimento integral, o que visa com esse desenvolvimento integral, não é? E o para onde que vai, não é? E que não se limita a educação integral apenas dentro dos espaços escolares. Então, o artigo 2º ele é fundamental aí para se tem uma pergunta, o que é educação integral no município de Presidente Prudente? Nós temos aí esse conceito. Já no primeiro parágrafo, nós temos assim: a concepção de educação integral, ela deve perpassar todas as etapas e níveis da educação básica, independente do tempo de permanência dos alunos na escola. Isso daqui é muito importante. A educação integral, ela é uma concepção que estrutura o currículo e que está pautada dentro da concepção curricular da BNCC, do currículo paulista, que é aderido aqui em Presidente Prudente. Então, esta concepção de educação integral, ela perpassa todas as etapas, educação infantil, ensino fundamental, não é? E níveis, não é? Da educação básica, independente do tempo de permanência dos alunos na escola. Então, isso significa que, independente do tempo de permanência, se é parcial, se é integral, a esta concepção de educação básica, ela deve estar presente como um todo, porque ela é estruturante na formatação do currículo, não é? Do processo de apropriação de aprendizagens dessa criança na escola. E daí no parágrafo 2º, coloque-se assim: para fins desta lei, a permanência na escola inclui todo o tempo em que o aluno desenvolve atividades sob responsabilidade de profissionais, dentro e fora dos prédios escolares, no período referente à matrícula. Então, o que é a permanência do aluno? Né? A educação integral, não é? Em tempo integral, ela envolve o tempo em que esse estudante, em que este aluno, ele está sob responsabilidade dos profissionais. Isso independente de dentro ou fora da escola, isso referente ao período de matrícula dele.
No parágrafo 3º tem um conceito muito importante. O que são matrículas em tempo integral? Matrículas em tempo integral são aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares de forma contínua por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Então, assim, qual que é o conceito de matrícula em tempo integral? Né? Isso baseado dentro de todas as legislações que são ofertadas aí a nível nacional. É a matrícula de tempo igual ou superior a 7 horas diárias de permanência ou 35 horas semanais. Este aluno, considerando esse tempo de permanência, ele é então matriculado, né, em período em tempo integral. Só para a gente retomar aqui o que foi discutido, né, no slide anterior, seguinte, a gente tem ali o conceito de educação integral e aqui no parágrafo 3º a gente tem a conceitualização do que é o tempo integral. É importante vocês fazerem essa diferenciação. O que é educação integral enquanto concepção e o que é tempo integral? Já no artigo 3º, nós temos aí qual é o propósito da política de educação integral em tempo integral. Então, o primeiro propósito colocado é ampliar o tempo de permanência. Não é? Embora a concepção de educação integral, como nós falamos anteriormente, ela independe do tempo de permanência, ela tem como objetivo, sim, ampliar o tempo de permanência. A gente não tem como falar em educação integral com um tempo mínimo de permanência. A gente tem que, sim, né, buscar aí fomentar a ampliação do tempo de permanência desse estudante. E nessa ampliação desse tempo de permanência do estudante, garantir condições de tempo e de espaços para materializar o conceito de educação integral e assim desenvolver as potencialidades humanas em suas diferentes dimensões. Então, qual é o propósito? Ampliar o tempo de permanência, garantir tempo e espaços para materializar esse conceito amplo que nós temos aí no artigo 2º de educação integral. No parágrafo 1º do artigo 3º, nós temos colocados assim, que a política de educação integral em tempo integral, ela tem como princípio a intersetorialidade e a corresponsabilidade das demais secretarias. A gente está falando de uma política de educação integral em tempo integral que ela tem como objetivo o desenvolvimento desse cidadão no âmbito aí do município de Presidente Prudente. Isso requer que as políticas elas sejam intersetoriais, que elas não partam exclusivamente da Secretaria Municipal de Educação ou, né, da pasta da educação. Elas devem ter a intersetorialidade, devem partir aí de todos os setores possíveis, né, que instituem políticas públicas no âmbito do município de Presidente Prudente. E a corresponsabilidade. A educação integral em tempo integral, ela não se vê exclusivamente, né, a partir desta lei, como uma responsabilidade apenas, né, da pasta da educação municipal, mas sim das demais secretarias do poder público municipal, não é? Mas só que tem aí justamente esta observação sob a gestão da SEDUC. Então, a política de educação integral em tempo integral, ela tem como gestão, sim, a Secretaria Municipal de Educação, né? Mas ela parte de um princípio intersetorial e também de corresponsabilidade das demais secretarias do poder público. No parágrafo 2º é colocado assim: as demais secretarias do poder público deverão apresentar plano de trabalho anual ao Conselho Municipal de Educação, com atividades a serem previstas para a oferta da política de educação integral em tempo integral. Então é importante notar que essas demais secretarias elas devem apresentar ao Conselho Municipal de Educação um plano de trabalho, não é, anualmente,
de como que elas vão se corresponsabilizar nessa intersetorialidade para a oferta da política de educação integral em tempo integral em Presidente Prudente. No artigo 4º são colocados os objetivos da política de educação integral em tempo integral. O primeiro objetivo desta política é melhorar a qualidade da educação pública e os resultados de aprendizagens, não é? Só que comprometida com a redução das desigualdades racial, socioeconômica, territorial, de gênero, as que afetam a comunidade surda e demais estudantes público-alvo da educação especial. Então, uma política de educação integral em tempo integral, ela deve ter como fundamento, aí o primeiro, melhorar a qualidade da educação pública. Só que essa qualidade, como nós vimos anteriormente, ela deve buscar a equidade, ela deve buscar a diminuição das desigualdades sociais. Então, assim, quais desigualdades estamos falando? Nós estamos falando também aqui da desigualdade racial, socioeconômica, territorial, referente ali aos aspectos geográficos, as de gênero e as que afetam a comunidade surda e demais estudantes público-alvo da educação especial. Tem aí um destaque, não é, da comunidade surda, que isso vem também de uma política de nível nacional, né? Uma política de educação integral em tempo integral, ela abarca a redução de várias desigualdades sociais. A gente tem que pensar na ampliação do tempo de permanência desse estudante numa concepção de educação integral e que ela tenha como propósito diminuir as desigualdades. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo, promover a garantia dos direitos sociais, direitos humanos e da natureza. Olha que interessante, a gente está pensando nos direitos que eles são sociais, humanos e também os direitos da natureza, não é? Vamos pensar da relação do ser com esse meio que ele vive, com o ambiente que ele vive, e pensar que esta natureza, ela é o espaço aonde que ela dá a potencialidade desse ser. O terceiro objetivo é fomentar as ciências, as tecnologias, as artes, as culturas e os saberes de diferentes matrizes étnicas e culturais, o esporte, o lazer. Então, uma política de educação integral em tempo integral, pensando nessa integralidade do ser, ela deve buscar o fomento, dessas novas aprendizagens e pensar desta constituição do povo brasileiro. Quais foram as matrizes constituintes do nosso povo? Quais são essas matrizes étnicas e culturais que constituem o nosso povo para a formação da nossa identidade, pensando nessa integralização do ser? Então, este tem que ser o objetivo de uma política de educação integral em tempo integral. No quarto inciso, é colocado como objetivo fortalecer a convivência democrática em um ambiente socioambiental pacífico, saudável e inclusivo. Então, a gente tem como princípio, não é, a constituição de uma sociedade democrática, não é? E pensar também que ela se dá num ambiente socioambiental, que seja um ambiente pacífico, que ele seja saudável para essa integralidade do ser e que ele seja inclusivo, não é? Em que todos tenham ali o respeito às suas diferenças, não é? Este é uma forma de constituição e de elaboração de uma convivência democrática. No inciso 5º, nós temos aí como objetivo viabilizar a efetivação curricular na perspectiva da educação integral por meio de metodologias capazes de assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento integral dos alunos. É importante que daí a gente já tem um rumo de qual que é essa estrutura curricular, não é? E que essa estrutura curricular, ela supere de alguma forma as metodologias que elas não coadunam
com uma perspectiva de formação de educação integral. Então, aqui nós temos a sinalização de que haja metodologias capazes de assegurar os direitos de aprendizagem. No inciso 6º, nós temos como objetivo ampliar o tempo de permanência do aluno na escola de forma a promover sua formação como ser integral. Então, sim, a gente retoma ali que um objetivo da concepção de educação integral é justamente promover, não é, a ampliação do tempo deste aluno. Não é? Pois assim a gente vai caminhar cada vez mais para essa formação de ser integral. No inciso 7º, nós temos como objetivo reduzir os índices de evasão escolar, de abandono e de reprovação na etapa do ensino fundamental, melhorando os indicadores de fluxo da educação pública municipal. Então, também, quando a gente pensa em educação integral, em tempo integral, a gente deve pensar nos objetivos, né, que podem ser visualizados nos índices, como, por exemplo, a correção do fluxo, né? Então, assim, as taxas de abandono, de evasão escolar e de reprovação, elas devem ser superadas, né, com a aplicação, né, com a implementação da política de educação integral em tempo integral. No inciso 8º, nós temos aí como objetivo também garantir a alfabetização até o final do 2º ano. Então, qual que é o objetivo aí da política de educação integral em tempo integral ao pensar a alfabetização? É até o final do 2º ano. E os respectivos direitos de aprendizagem dos estudantes até o final do 5º ano do ensino fundamental. Então, a política de educação integral em tempo integral, ela visa buscar a alfabetização até o final do 2º ano. E também ela não exclui os demais direitos de aprendizagens até o final do 5º ano do ensino fundamental. No inciso 9º, nós temos aí como objetivo contribuir para a melhoria dos índices educacionais resultantes das avaliações externas e de larga escala. Se nós temos a implementação desta política, também tem que se buscar que esses investimentos nesta estrutura toda, ela reflita nos índices das avaliações externas e de larga escala. No último aí, objetivo, nós temos o que? Promover a participação e corresponsabilidade da família e da comunidade no processo educacional. Nós não estamos falando de educação integral enquanto concepção, nós não estamos falando em integralidade do ser. Esse ser também ele provém de outras instituições sociais, principalmente aí da família. Então, é promover essa participação e corresponsabilidade da família e da comunidade no processo educacional. Então, esses são 10 objetivos presentes na política de educação integral em tempo integral da Rede Municipal de Ensino de Presidente Prudente. No artigo 5º, nós temos a forma de oferta dessa educação integral em tempo integral em Presidente Prudente. Ela se dá na etapa da educação infantil, como, na creche e na pré-escola, por meio de matrículas em classes de período integral, sem a interrupção de turnos. Então, na creche e na pré-escola, são classes que são estruturadas para o período integral. Lembrando, qual é o tempo do período integral? No mínimo 7 horas de permanência. Então, assim, são classes: berçário 1 integral, maternal 2 integral, pré 1 integral. Então, tem esta oferta em classes. E não há interrupção do turno. Então, assim, não significa que, olha, agora é o turno da manhã até o meio-dia e depois a gente tem. Então, na educação infantil, na etapa da educação infantil, a estruturação da educação integral em tempo integral, ela se dá sem a interrupção dos turnos. E aqui na linha A é colocado: os alunos da educação infantil matriculados nas classes de período integral serão regidos pela matriz curricular desta etapa de ensino em turno integral.
Na linha B, nós temos o tempo de permanência diária dos alunos será no mínimo de 7 horas e no máximo de 10 horas, de acordo com regulamentação específica. Então, nós temos o tempo mínimo de permanência, que são 7 horas, e o tempo máximo de até 10 horas de permanência, não é? Na matrícula de classes em período integral na creche e na pré-escola. Já na etapa dos anos iniciais do ensino fundamental, que é o que se atende na rede municipal de ensino de Presidente Prudente, nós temos a oferta da educação integral em tempo integral de duas formas, não é? Nas escolas municipais de educação integral de Presidente Prudente, né, em cuja abreviatura é EMEIP, né, elas ofertarão a educação em tempo integral em unidades escolares de matrículas exclusivas de período integral para todas as classes. Então, todas as classes elas terão, né, situadas aí na EMEIP, matrículas exclusivas de período integral. Então, a classe exclusivamente ela é matriculada em período integral nesse projeto piloto que é a EMEIP, que também ele veio aí, né, juntamente à publicação da política de educação integral em tempo integral em Presidente Prudente. E nós temos também aí, que é bem histórico em Presidente Prudente, o programa de educação integral cidade-escola, não é? Então, ele também é uma das estratégias, não é, que historicamente constituídas como a oferta de educação integral em tempo integral. Então, ofertará educação integral em tempo integral por meio de matrículas como forma do quê? Da complementação de estudos no contraturno das aulas regulares, de acordo com regulamentação específica e o contexto de cada unidade escolar. Então, só para vocês fazerem uma diferenciação, nos anos iniciais do ensino fundamental em Presidente Prudente, nós temos aí duas estratégias para a oferta da política de educação integral em tempo integral. Nós temos a EMEIP e nós temos o Programa de Educação Integral, que é o Cidade Escola. A EMEIP, as matrículas, elas se dão exclusivamente em classes de tempo integral e no Programa de Educação Integral Cidade Escola, a matrícula ela é feita por meio da complementação, não é, de estudos no contraturno das aulas regulares. E daí, né, só para exemplificar, é possível visualizar, né, nós tivemos aí em 2024 a totalidade das escolas que ofertam os anos iniciais do ensino fundamental, né, ofertando o programa Cidade Escola. E não são todos os alunos que são matriculados, porque é uma complementação de estudos no contraturno. Elas não se constituem como escolas exclusivas, como é o caso da EMEIP, na oferta da educação integral em tempo integral. O programa Cidade Escola ele se dá na complementação dos estudos. E isso é muito positivo, porque também coloca, não é, o contexto de cada unidade escolar, que vai ver ali qual que é essa demanda de educação em tempo integral, que a realidade, né, precisa ali daquele contexto e pode ser ofertado. Aqui no parágrafo 1º, nós temos colocado como que vai ser a organização dessa oferta, tanto do programa Cidade Escola quanto na EMEIP. Então, os alunos matriculados no Programa de Educação Integral Cidade Escola e na EMEIP serão regidos por uma matriz curricular a dos anos iniciais do ensino fundamental, referente à educação integral, não é? E terão no mínimo 7 horas e no máximo 9 horas de permanência diária na escola. E daí, no parágrafo 2º, ressalta-se: nessa jornada estarão incluídas todas as atividades didático-pedagógicas, além do tempo destinado à higienização e alimentação. Então, nessa matriz, nesse tempo de permanência, né, de no máximo 9 horas diárias, também inclui-se as atividades relacionadas, não é, o tempo relacionado à higienização e à alimentação dos estudantes. Já no artigo 6º,
nós temos aí qual é a forma dos critérios para a oferta de vaga, né? Esses critérios eles serão regulamentados por normas complementares e eles devem priorizar o atendimento dos alunos de maior vulnerabilidade social, buscando eliminar formas de desigualdade e discriminação nos territórios educativos. A gente não falou anteriormente que o que fundamenta, não é, esta política é justamente, não é, um dos fundamentos é a superação das desigualdades. Então, assim, né, priorizar o atendimento aos alunos de maior vulnerabilidade social e eliminar formas de desigualdade e discriminação. Então, esse deve ser o embasamento das ofertas de vaga no período integral, que elas serão regulamentadas por outras normas complementares. Já no artigo 7º, é colocado que, para a consecução da política municipal de educação integral em tempo integral, a Secretaria Municipal de Educação ela poderá celebrar convênios, parcerias, contratações de serviços e acordos de cooperação técnica com instituições públicas e privadas, e firmar termos de cooperação com organismos e instituições nacionais e internacionais congêneres. Então, não se limita a oferta da educação integral, em tempo integral, a apenas a responsabilidade direta da Secretaria Municipal de Educação, né? A gestão, sim, é direta da Secretaria Municipal de Educação, mas o artigo 7º, ele coloca justamente que pode celebrar convênios, parcerias, contratações de serviço, cooperação técnicas entre instituições públicas e privadas e firmar essas cooperações com diferentes organismos, não é? Para que a educação integral, em tempo integral, ela seja ofertada na rede municipal de ensino de Presidente Prudente. No artigo 8º, é colocado assim que a Secretaria Municipal ela vai ter que compor uma equipe técnica, que vai ser constituída por supervisores de ensino e coordenadores pedagógicos com as seguintes competências. Quais são essas competências, não é? Fomentar a construção, consolidação e implantação da política de educação integral em tempo integral da rede municipal de ensino. A segunda, coordenar, supervisionar, adequar, orientar e acompanhar o processo da implantação da educação integral em tempo integral. Promover o envolvimento e a participação da comunidade escolar, das famílias e sociedade em geral no processo de implementação e manutenção da educação integral em tempo integral. Proporcionar formação continuada sobre a educação integral em tempo integral, visando a valorização profissional e aprimoramento das práticas pedagógicas. Subsidiar a elaboração e a execução das propostas curriculares da BNCC e da parte diversificada de acordo com as diretrizes do currículo vigente. Orientar as escolas da execução e implementação da política de educação integral da rede municipal de ensino. No 7º, apontar critérios para a seleção de profissionais quando necessário para a atuação na educação integral do município. No artigo 9º, fala-se que na estrutura curricular dos regimes escolares de período parcial e integral será normatizada pela Secretaria Municipal de Educação e oficializada ao Conselho Municipal de Educação. Então, essa estrutura curricular, essa matriz curricular, ela vai ser normatizada pela SEDUC e tem que ter oficialmente ali pelo Conselho Municipal de Educação. No artigo 10 é colocado que o Conselho Municipal de Educação avaliará a política de educação integral em tempo integral de acordo com a legislação em vigor. No artigo 11 é colocado que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, analisarão anualmente as condições de infraestrutura dos prédios escolares, visando a implementação da política de educação integral em tempo integral. Então, nós temos aí 3 artigos que eles falam como que se dá essa implementação. Fala da estrutura curricular, fala da participação do Conselho Municipal
justamente no processo de avaliação dessa política pública e fala daí da parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, analisando anualmente as condições de infraestrutura dos prédios escolares, para que haja essa implementação. No artigo 12, fala que as despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. E por último, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, que foi aí 16 de abril de 2024. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido aí, né, qual é o sentido da Lei 11.364 de 2024, que coloca a implementação dessa política, que ela é muito importante, que é a política de educação integral em tempo integral na rede municipal de ensino de Presidente Prudente, e quais são as características que foram aí especificadas, né, na leitura e na discussão desta lei. Eu espero que seja útil aí para o conhecimento de vocês. Muito obrigado e bons estudos aí para todos.